casa. De fé, de amor, falar de Cristo. Porque as minhas palestras falam do Cristo. Algumas casas quer a palestra que você fale de outro assunto que não seja o Cristo. Alguma visão diferenciada da doutrina ou algum outro ponto de vista. E aí, então pode ser comigo, porque eu falo do Cristo. A minha resiliência, a minha experiência kármica e toda a minha resistência em vencer nesta vida está apoiado no amor divino de Jesus sobre a minha vida. Então, eu não consigo falar de outra coisa a não ser do nosso Mestre amado, que nos ensinou sobre a espiritualidade santa, que atuou conosco e atua conosco através dos irmãos maiores. Eu não consigo falar do nosso amigo, do nosso orientador Allan Kardec, deixá-lo de lado. A doutrina espírita não existe sem Kardec. Muitas vezes nós queremos que Kardec esteja ultrapassado. Muitas vezes nós queremos que o Kardec não faça mais parte do nosso dia a dia. Eu sou espírita sem Kardec. É a mesma coisa de que dizermos que somos cristãos sem Jesus. Não há possibilidade. Então é um imenso prazer estar nesta casa, retornar. É uma casa de fé, é uma casa de amor. Este é o nome da casa. A gente fala casinha, casinha, e quando lembra que o nome é fé e amor, nos enche de paz, nos enche de alegria. Eu comentei com o Antônio e os meus primos que conhecem a casa pela primeira vez, que quando nós chegamos aqui, a espiritualidade já começa a atuar conosco lá no portão. A gente já começa a sentir uma felicidade extraordinária, uma alegria imensa de estar aqui. Já ficamos à vontade e quase viramos criança. Começamos a andar para ali, andar por aqui, olhar as flores. Ficamos encantados, como Jesus espera e como Jesus pede para que sejamos. Simples como as crianças, para que o reino dos céus possa estar em nós. A minha palestra desta noite, nós vamos falar disso, de buscar o reino dos céus, a importância de buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Jesus, ele está ensinando para a multidão, e ele ensina para a multidão, mas ele também ensina um pouco mais, em particular, para os seus discípulos, porque eles dariam continuidade, eles falariam mais intimamente do Jesus depois, no futuro. Então, Jesus sempre fala à multidão e depois fala reservado, em particular, aos seus discípulos. Jesus faz assim conosco ainda hoje. Ele nos fala e nos pede que orientemos a multidão, mas Ele também nos pede a comunhão constante com Ele, em particular, porque nós falamos que somos discípulos de Jesus, e por sermos discípulos de Jesus, temos que fazê-lo como tal. Não dá para ser discípulos de Jesus na casa espírita. E não dá para ser discípulos de Jesus com os companheiros de doutrina. Nós precisamos ser discípulos de Jesus em qualquer lugar que estejamos. Então Jesus está ensinando e Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas depois serão acrescentadas. A doutrina espírita nos dá a mesma coisa em perfeita comunhão com Jesus. Lembrando que Jesus nos fala disso. E nós lembramos que Kardec foi buscar essa mesma comunhão, essa mesma explicação, mantendo esta união. Porque toda a essência da vida está na vida espiritual. Nós fomos criados
individualizados, simples e ignorantes. E nós tomamos um propósito, nós fazemos uma escolha de crescimento, uma escolha de evolução, uma escolha de desenvolvimento. E fazemos isto na espiritualidade. Nós buscamos na erraticidade, que é assim que chamamos a espiritualidade, a matriz da nossa existência material. Nós não formamos a existência material para buscarmos a espiritualidade. É inverso. Nós estamos na espiritualidade, nós tomamos esse propósito, nós designamos a nossa vida e depois é que voltamos para a vida material. E não importa onde o espírito vai nascer, não importa o quanto selvagem ou mais primitivo que possa ser o orbe, o lugar que escolhemos. A terra já foi muito selvagem, já foi muito primitivo. Nós a falamos que ela ainda é muito violenta, mas nós não lembramos dos nossos primórdios na própria terra. Então não importa o quanto primitivo que seja o lugar, o espírito que vai nascer sempre vai trazer a consciência de Deus, pois ele já aprendeu, ele já adquiriu isso na vida espiritual, na vida verdadeira, aquela que muitas vezes nós queremos retardar para voltar. Eu já disse aqui em outras palestras que eu espero viver 150 lúcido trabalhando, porque tenho muitas coisas para resgatar. E quanto mais oportunidades eu tiver, melhor. Lógico que às vezes não está de acordo com os nossos planos, mas a gente vai sonhando que pode, vai sonhando que dá um jeito. E é assim que nós vamos tendo essa consciência, e é assim que nós buscamos. E ao encarnarmos, temos a consciência de Deus. Ninguém precisa dizer para nós que Deus existe. E muitas vezes nós temos a ilusão que essa consciência é agora que somos homens mais civilizados, mais bonitos, mais humanos. Não. Sempre carregamos, desde a primeira encarnação, nós carregamos a consciência da existência de Deus, porque nenhum ser encarna sem esta consciência. E somente após ter aprendido na espiritualidade gravar em si esta consciência que nós partimos para comprovar se aprendemos. Por isso que nós falamos que estamos em provas, porque nós aprendemos a teoria, exercitamos a teoria na espiritualidade, e aí depois nós viemos para colocar em prova. Muitas vezes a prova que escolhemos está além do nosso alcance. Lá nós tínhamos certeza que conseguiríamos. Aqui não dá muito certo. E aí quando nós olhamos para a pessoa e falamos assim, nossa, esse nosso irmãozinho tem uma encarnação perdida. É uma pena, mas ele realmente tem uma encarnação perdida. Porque a hora que ele chega na espiritualidade e o nosso amigo espiritual pessoal olha para nós assim, não precisa falar nada, né? Eles olham assim e nós já falamos, perdemos a oportunidade, como se fosse muito fácil nascer. Nós temos essa ilusão de que a encarnação é fácil, porque nós olhamos e para todos os lados nós vemos irmãs nossas grávidas e nós falamos assim, é muito fácil nascer. Mas não é fácil. Veja, desde o primórdio nós temos que aprender, desde o primórdio nós temos que buscar o ponto de ligação. Então não é fácil. E aí nós viemos experimentar, colocar em prática, ter encontro com outros espíritos, criar laços de afinidade, criar amigos. Por isso que o Roberto Carlos, muito espertamente, diz que quer ter 1 milhão de amigos. Aí, sem falar mal, só para nós entendermos, tem uma outra pessoa que diz assim, a gente não precisa ter 1 milhão de amigos, basta ter 1 ou 2. Mas a doutrina espírita nos esclarece que nós precisamos ter mais que 1 ou 2, porque senão não há como nascer. Porque precisa contar lá desde os tataravós e até chegar num
Filho misericordioso de Deus, que olha para nós e diz assim, tá bom, você vai ser meu filho, demora um pouquinho. Então nós precisamos ter sim muitos amigos, talvez nós não consigamos com algumas encarnações 10 milhões de amigos, mas pelo menos uns 30, 40, 50, que dá para fazer uma geração, umas 3 ou 4 gerações para nascermos, nós temos que tentarmos. Então, para isso que tem a casa espírita, é para isso que tem os amigos, é para isso que nós fazemos laços de afinidades, agrupamento, constituímos famílias. Às vezes não é exatamente a família que nós queremos, mas nós já vamos descobrir por que é a família que nós precisamos. E este aprendizado é um dos motivos que explica por que nós nascemos em uma família e não em outra. Às vezes nós queremos nascer lá na Europa, às vezes nós queremos nascer com pais irlandês, alto, nórdico e etc. Às vezes, e aí nós nascemos lá na África. Aí nós não nascemos na África, mas temos a ascendência africana. E aí depois nós somos preconceituosos no Brasil. Nascemos no Brasil onde é impossível algum não ter o sangue, por mais loirinho que seja. Vai fazer a pesquisa, tem lá. E a gente diz assim, mas eu queria ser isso, eu queria ser aquele outro, esquecendo que na espiritualidade nós buscamos, com a lâmpada na mão, como Tomás Edison, achar um homem inteligente. Buscamos um homem inteligente? Não, nós buscamos alguém que nos aceite. Você aceita ser meu pai? Não, não dá. Você aceita ser meu pai? Não, não dá. Você aceita ser meu pai? Não, mas você é muito teimoso, muito reincidente. Você, mas pelo amor de Deus, por favor, por favor, por favor. Aí alguém fica com compaixão e diz assim, pode nascer. Eu vou nascer surda, não tem importância. Eu vou nascer cego. Não, eu aceito. Eu vou nascer com tal doença. Mas um filho especial é o melhor. Deus não dá o frio maior que o cobertor. Olha como que nós buscamos a misericórdia para compreender. Porque nós aceitamos na espiritualidade aquele ser que não é exatamente aquele que nós queríamos, mas foi aquele que nós aceitamos. Da mesma maneira, é o pai e a mãe. Eu queria tanto o pai do vizinho. Ele é tão melhor do que o meu, mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais isso, mais aquele outro. Mas eu ainda não tinha merecimento para um pai assim. Nós temos que nos lembrarmos da lei do merecimento. Nós só temos aquilo que nós podemos pagar. É isso mesmo. André Luiz já nos ensina. A espiritualidade é composta de bônus, é composta do nosso trabalho. E o nosso trabalho vai gerar uma carta de crédito. E com essa carta de crédito, mais ou menos igual nós fazemos aqui para comprar uma casa do sistema do governo, a nossa carta de crédito tem que estar de acordo com o nosso alcance. Então, não dá para ter uma mansão se dá para comprar apenas um cômodo. Não adianta, vai ser um cômodo. Temos que ter essa consciência na mão. Qual foi o primeiro ato que nos levou a escolher aquela pessoa? Os laços de afinidade, a gente olha e ama. Eu já vim aqui várias vezes, ainda não tinha conhecido o Gabriel, mas hoje eu conheci o Gabriel. A gente olha e ama. Não tem como não amar, já começa com o nome de anjo, né? Como que a gente não ama o nome de anjo? Então é assim, mas a gente olha para outras pessoas e diz, ai Senhor, tem misericórdia, onde que eu cruzei com essa criatura? Também cruzamos com aquela criatura. E se a espiritualidade nos colocou na vida encarnada com aquela pessoa difícil, é porque em algum lugar, em algum momento, lá nós falamos, já conseguimos. Vou tirar de letra, vou tirar nota 10. A gente vai vergonhosamente com um boletim vermelho, não tem jeito. Mas aí a gente tem mais uma encarnação, e outra, e assim sucessivamente. Vocês veem como que, bem explicadinho, como que fica linda a encarnação? A gente acha complicado quando a gente não tem essa explicação assim. Mas a doutrina espírita nos esclarece dessa maneira. Dessa maneira que ela nos esclarece. Fica tão lindo viver, daí a gente quer 150, porque fica muito gostoso viver na vida encarnada. E aí é que nós começamos a pôr a prática da teoria que nós aprendemos na espiritualidade.
Às vezes nós enrolamos a prática com teoria, fazemos um doce de banana não lá muito gostoso e tem que começar tudo de novo. Mas a espiritualidade nos dá a oportunidade de recomeçar sempre. Então, quando no seu primeiro desenvolver, no seu primeiro desenrolar, faz um encontro com a matéria. Nesse encontro, o espírito não carrega a arte. Eu já vi que o Gabriel arrumou ali, depois provavelmente ele vai tocar violão, é isso, Gabriel? Mas quando nós nascemos lá no início, a gente não carrega a arte, não. Eu não tenho nada de novo, não sei diferenciar dó de ré. Aliás, não sei diferenciar nada, né? Não consigo ouvir o suficiente para entender isso. Então é assim. Nós nascemos sem o dom da arte. Nós nascemos muito próximo do reino animal. Aliás, nós somos animais, né? Mamíferos. Nós nascemos lá mais animal, mais instinto. E por mais instintivo que sejamos, automaticamente nós estamos fortemente ligados à matéria. O que vai predominar no homem? A matéria. Ele vai pensar na vida espiritual? Não. Ele vai pensar na vida, nos amigos, no Deus, vai entender isso? Ainda não. Ainda o homem é a alma vital e a alma intelectual, ele está se buscando. A alma espiritual ainda está nos seus primórdios, é rudimentar. Ele está começando a olhar as coisas, olhar as estrelas, então o instinto fala mais alto. E mesmo a terra sendo um orbe de provas e expiações, caminhando a passos largos para a regeneração, nós ainda encontramos e ainda vemos muitos irmãos nossos, ainda no início, nas suas primeiras experiências, ainda muito instinto, muita matéria, e às vezes nós criticamos. E nós não podemos, porque nós já somos espíritas, nós já conhecemos, já sabemos da experiência. E se nós estamos mais experientes, não podemos falar de quem está começando. Né? Então nós temos que ter essa paciência com nossos irmãos. Então a doutrina espírita nos ensina na sua introdução sobre a alma vital, que é comum a todos os seres orgânicos, as plantas e animais e homens. E a alma intelectual, pertencente aos animais e aos homens. E a alma espiritual, essa pertence somente aos homens. Então nós temos essas três almas e nós vamos tendo essa consciência. E mesmo sendo extinto, nós temos a consciência de um Deus. Se nós olharmos as pinturas rupestres lá nas cavernas, nós vamos perceber que aqueles homens desenhados, rabiscados, eles estão num processo de louvor. Não o louvor da maneira que nós conhecemos hoje, mas eles estão num processo de louvor, eles estão com as mãozinhas para o alto, buscando o cosmos, buscando as estrelas, olhando as estrelas. Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos que eles estão buscando, sim, que nesse caminhar nós rastejamos. E aí eles rastejavam e nós rastejamos, e é mesmo agora, muitas vezes nós rastejamos, e aquilo que nós admiramos, aquilo que nós achamos mais espetacular, é inalcançável, né? Nós olhamos para os céus, nós desejamos voar, flutuar, levitar, fazer parte dos céus. Nós almejamos isso, nós sonhamos isso. E nós começamos lá no início com esse desejo. E lá naquele início, nós fomos empurrando a espiritualidade longe de nós. Fomos colocando longe, muito longe, e nós colocamos o Criador e a sua criação muito distante. E no momento que nós fazemos isso, nós começamos um longo caminhar até chegar no momento em que Ele vai estar mais próximo de nós. Nós entendemos que Ele habita nas estrelas. Jesus diz que veio do reino dos céus, por isso que nós vamos buscar o reino dos céus. Mas nós habitamos no chão. Nós nem percebemos a terra em movimento, apesar dela estar em movimento. Nós não percebemos, nós não carregamos a consciência do lugar que nós estamos em uma das criações do Pai e que circula no infinito.
Muitas vezes nós esquecemos disso. E geralmente nós esquecemos nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Nós, em vez de olharmos para o alto, como Jesus fazia, nós olhamos para o chão. Nós colocamos mais peso sobre os nossos ombros do que verdadeiramente tem. E aí precisa da espiritualidade tirar de nós. Com o passar do tempo, com o ir e vir na erraticidade da matéria, lembrando que a erraticidade, para quem não conhece a linguagem, é a espiritualidade. Os homens adquirem, nós adquirimos a experiência suficiente para compreender tudo que está em torno de nós e se importar com aqueles que estão ao nosso redor. E aí a vida, mais ainda a vida material é a mais importante. Nós ainda fincamos pé e raiz. Viu que eu falei que queria viver 150 anos da impressão? Ela só gosta da matéria. Não, é porque eu já sei o quanto que é importante voltar com notas melhores do que zero. Então, tem que se esforçar, né, para ter notas melhores do que zero. Quando Jesus desceu ao mundo de carne para nos ensinar um mundo chamado amor, a humanidade estava neste ponto, onde o mundo essencialmente material era mais importante do que o espiritual. Tanto é que o 4º mandamento orienta que o homem honre o vosso pai e a vossa mãe. E nós ainda honramos, até hoje fazemos isso e sabemos da importância de conseguirmos um pai e uma mãe para nascer. Muitas vezes nós falamos que não pedimos para nascer. Imagina que nós não pedimos, nós imploramos, ajoelhado, mas nós honramos hoje diferente do que eles honravam naquela época. Hoje, espiritualmente, nós compreendemos a importância de um pai e de uma mãe, a importância deles nos conceber, a importância deles nos aceitar como filhos, nos aceitar para nos arestar e nos aperfeiçoar. E com algumas exceções inverte os papéis. Os filhos é que aresta o pai que aceitou, mas ainda é bastante raro na Terra. A grande maioria de nós somos arestados mesmo pelos nossos pais. Somos colocados nos lugares, nos devido eixo que precisamos nos encontrar. Mas na época de Jesus, quando ele estava encarnado como filho do homem, eles não entendiam que honrar o pai e a mãe era pelo fato de ir e nascer, ir e voltar o tempo inteiro. Eles entendiam que honrar o pai e a mãe era para ganhar fortuna em longos dias na terra. Eles compreendiam que Deus era a causa primária, principalmente o povo de Jesus. Eles já cultuavam um Deus único em espírito e verdade. Mas eles não entendiam que essa causa primária tinha que ser buscada como um reino, buscado como espiritualmente. Eles entendiam que deveriam buscar para ter longos dias na terra, para ter muitas coisas na terra. Eles buscavam o reino na terra. E Jesus mostra, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, todo mundo conhece essa oração e todos nós a fazemos. Fazemos muitas vezes esta oração sem pensar no peso de responsabilidade que é essa oração. Eu costumo brincar que a oração do Pai Nosso deve ser feita quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade como espírito de por que estamos encarnados. Porque nesta oração Jesus nos diz por que estamos encarnados. Ele diz que é para ser feita a vontade do Pai, aqui na terra, exatamente como é feita no céu, do lugar que ele veio. Então ele está dizendo que não era feito ainda na terra. E agora é feito? Não é feito. Mas nós fazemos muita oração do Pai Nosso. E muitas vezes fazemos só aqui de boca. Precisamos fazê-la de alma, de coração. Então Jesus ensina isso. E Jesus, quando ele está ensinando de buscar o reino dos céus, ele diz assim: olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, e ainda assim Deus os alimenta. Que dirá de vós?
É mais importante um pássaro ou vós no reino dos céus? Nós falamos isso todos os dias, que nós somos muito importantes, mas ainda não buscamos primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, para implantá-lo na terra, como ele está dizendo lá na oração do Pai Nosso. Ser feita a vontade de Deus, como é feito fazer na terra, como é feita nos céus. Ao fazer essa pergunta, ao colocar que os pássaros é menos importante do que os homens, Jesus não está querendo dizer que o reino animal não deve ser respeitado. Ele está dizendo que deve ser respeitado, mas que o homem é mais importante. Por quê? Porque ele já individualizou, porque ele já raciocina, porque ele já tem consciência da espiritualidade. E o animal ainda não. Nós cuidamos deles, porque segundo as revistas espíritas, que a gente já teve a oportunidade de ler nas revistas espíritas, uma delas, não me lembro o ano nem o artigo, os amigos explicam para Kardec que os animais foram colocados na Terra para que nós não morrêssemos de solidão. Porque o homem, ele não é muito fraterno, ele não é muito companheiro do outro. E os animais não. E mesmo que você chute, mesmo que você maltrate, ele não guarda rancor. Maltrate um ser humano que raciocine para ver se ele não vai te guardar rancor. E o animal não. Então, os espíritos esclarecem Kardec que os animais foram colocados na Terra para que nós não morrêssemos de solidão, porque a verdadeira vida é a vida da espiritualidade. É daí que a gente sempre diz, a verdadeira vida é a vida da espiritualidade. Mas onde é que está? Quem disse isso? Não é? Então agora vocês sabem. Os espíritos esclareceram isso para Kardec. Nós já temos 3 almas. A alma vital, que é comum a todos os seres orgânicos. A alma intelectual, que é comum aos animais e aos homens. E a alma espiritual, que pertence somente aos homens. E nós já podemos voar, né? Nós já colhemos e experimentamos provas e já vivemos algumas expiações. Nós estamos na vida experimental. Muitas vezes, e quase sempre, nós falamos que estamos reencarnados, que nós estamos vivendo um karma, que a nossa vida é muito difícil, que nós vivemos num grãozinho de areia, que aqui é um mar de sacrifício, que nós estamos aqui. Nossa, gente, como que nós colocamos peso nas nossas costas? Não, nós estamos numa escola linda, maravilhosa, que nos foi dada, que é vigiada constantemente pelos amigos espirituais em torno de nós, para que nós consigamos ter a nossa vida encarnada. E além disso, a espiritualidade de Jesus nos coloca um sol, a nossa estrela, que alguns com uma infelicidade diz que é de quinta grandeza. Lembra do bônus? É o que nós merecemos. Então, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é o que nós merecemos. Com o sol que é povoado pelos amigos espirituais de mais alto grau de evolução, que tem a função de orar por nós, para que nós consigamos vencer. Então, a nossa vida, a encarnação, não é uma prova desacerbada, não é um mar de sacrifício, não é uma cruz. Nós estamos na vida experimental, nós estamos experimentando. Nós falamos, nós damos certo, nós vamos conseguir. Olha, já fiz aqui toda a teoria, agora eu vou lá fazer a prova. E aí, nessa prova não pode colar. Eu me lembro disso, aprendi essa lição e eu estava no que equivale ao colégio técnico, primeiro ano do colégio técnico agropecuário. Eu estava fazendo a prova de história. Eu esqueci o que a pergunta. Eu li a pergunta e eu não conseguia lembrar a resposta. E naquela época que eu estudava, não podia levar os livros para a escola, não podia colar.
E eu, muito honesta, muito ética, jamais admiti fazer aqueles papeizinhos, sabe, que você cola embaixo da carteira? Isso era inconcebível para mim. Mas eu fiz uma cola que na época eu não sabia. Eu concentrei, fechei os olhos, dei um pulinho em casa, abri o livro, li a resposta e voltei. O meu professor, que era espírita e eu não sabia, quando eu peguei o lápis, ele pegou na minha mão e disse: desdobrar também é cola. Imagina. Imagina a vergonha que fiquei. Pela primeira vez eu tirei 9,5 na prova. Chorei um monte, mas descobri que desdobrar também era colar. Mas aqui a espiritualidade nos permite desdobrar, nos permite visitá-los, nos permite visitar os nossos amigos, nos permite um monte de coisa. Mas quando nós estamos em expiações, não. É mais difícil. Porque quando nós estamos em expiações é porque nós já colamos tanto que nós já nos perdemos, não sabemos se realmente aprendemos. Então escolhemos uma coisa mais difícil. E aí temos que segurar as pontas. Mas a espiritualidade pensa que ela nos deixa nua? Não deixa. Isso me lembra, muito tempo atrás, tinha um comercial na TV de um tecido. E o tecido vinha voando assim. Não nem me lembro o nome do tecido, vinha voando assim. Tinha uma estátua nua. E o tecido envolvia tudo e dizia assim: toda nudez será castigada. Então, a espiritualidade não nos deixa nua de maneira alguma. Mesmo em expiação, nos coloca amigos maravilhosos encarnados junto conosco, que vem na forma de pai, que vem na forma de primo, que vem na forma de filho, que vem na forma de irmão, que vem na forma de esposo, de esposa. Tem uns difíceis em todas essas coisas que eu falei, mas eu estou falando aqui das coisas boas. As difíceis depois a gente resolve. Então a espiritualidade nos dá esta oportunidade e nós vamos acertando, vamos ajustando. Nem sempre acertamos, mas quase sempre. Apesar de ainda estarmos no campo material, nós somos emoções, nós somos sentimentos, nós vivemos o mundo material e nós nos preocupamos em demasia. Com o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Onde que eu vou morar? Onde eu vou pôr a minha cabeça? Com quem que eu vou namorar? Com quem que eu vou casar? Que tipo de sentimento eu vou ter? Será que eu vou ser mãe? Será que eu vou ter filho? Ah, eu amo demais a minha mãe, mas eu odeio o meu pai. Por que de todas essas coisas? Porque as nossas vidas são uma mescla. Vida material, vida espiritual. Onde o material ainda predomina, nós justificamos a existência de Deus. Se não fizer correto, Deus vai castigar. Muitas vezes nós vamos para a casa espírita e outros templos, porque nós achamos que Deus vai nos castigar. Então nós temos medo. Ou então nós falamos para os nossos filhos, ou falamos para as pessoas assim: se você fizer isso, você vai ver só. Você me magoou, me feriu, eu te perdoo, mas não se preocupa não, Deus é justo. Além da gente não perdoar, ainda a gente coloca Deus de vingador para nós, como se isso fosse possível. Ele tarda, mas não falha. Vingativos que nós somos. Nós estamos na doutrina, nós somos vingativos também. O irmão nos fecha no farol, nós chamamos eles de obsidiado. Nós nunca paramos para pensar se ele está com pressa porque está socorrendo alguém. Ou se ele recebeu um telefonema que o filho, a coisa mais importante, lembra de Bezerra de Menezes? O maior sonho da vida dele era ver o filho obsidiado em perfeita consciência. E ele está na casa espírita e os amigos espirituais avisam Bezerra: se você quer ver o teu filho em perfeita consciência, que demorará só alguns segundos, é um caso de subjugação. E o Bezerra passou a vida inteira tentando curar o filho. Corra! Imagina se o Bezerra fechou alguém chamou ele de obsidiado. E ele só precisava chegar o mais rápido possível em casa.
E só deu tempo disso mesmo. O filho olhar para ele e dizer: meu pai, eu te amo. Obrigado por cuidar tanto de mim e desencarnar. E muitas vezes nós falamos por irmão nosso que faz esse obsidiado, sem parar para pensar, somos espíritas conscientes. Depois não queremos chegar lá com aquele boletim vermelho. Nós ainda não vivemos, nós ainda não praticamos a vida espiritual, nós não olhamos o homem como Jesus compreendia, como Jesus via. Nós ainda temos um olho que deve ser feito, nós honramos para ter vivência social, nós honramos para ter fortuna, nós honramos para viver bem, nós honramos da maneira da época de Jesus. Eles eram olho por olho, dente por dente, eles honravam dessa maneira porque o Deus que eles acreditavam agia igualmente da mesma maneira, incentivava a guerra. O Senhor dos Exércitos: despoje todos aqueles que vocês dominam. Imagina se nós queremos fazer isso hoje. Nós já temos uma consciência de um Deus maior, um Deus de amor. Quem ensinou isso para nós? Jesus. Jesus ensinou isso para nós. E eles não entendiam, não aceitavam, eles não compreendiam coabitar com pecadores aos olhos de Deus. Eles eram fóbicos. Lembra que eles viviam só entre eles? A fobia, a gente acha que a fobia nasceu de agora, né? E Jesus vem modificar essas coisas. Ele vem dizer que o homem deve amar o próximo como a si mesmo. Que só que eles não compreendiam esse amor. Eles compreendiam ter casa. Eles compreendiam ter fazenda. Eles compreendiam ter colheitas. Eles não compreendiam um relacionamento com o próximo. Eles não compreendiam a suavidade. Os homens daquela época não eram suaves, eles eram cruéis, perseguidores. E Jesus vem falar que ele precisa ter um relacionamento diferente de amar o próximo. E nós falamos isso e achamos que era exatamente dessa maneira, né? Que Jesus disse, é a maneira que nós compreendemos hoje. Não! Eles não entendiam essa realidade, eles não compreendiam isso. Jesus era chocante para eles. Quando a gente diz assim, choquei. Quando Jesus diz, vocês devem amar o próximo, eles disseram, chocamos. Chocamos, porque eles eram perseguidores, eles eram senhores de guerra. Como é que eles vão compreender amar o próximo, ter suavidade? As crianças não se aproximavam deles. Os pais deixavam abandonadas e esquecidas. A taxa de mortalidade era infinita, altíssima, porque a prole era esquecida. As mulheres não tinham nenhum significado, elas não ganhavam nem nome, todas elas se chamavam Maria, que quer dizer Senhora Soberana. Não é um nome próprio. Agora é, mas naquela época não era. Dentre outros significados, em outras religiões, podia ser pura ou vidente. Mas não tinha nenhum significado para eles. As mulheres não tinham nome, chamavam Maria. Que tipo de carinho vocês acham que ela recebia? Que tipo de ajuda vocês acham que elas compreendiam ou recebiam? Nenhuma, não existiam. Eles contavam os filhos, todos os filhos homens, todas as suas fazendas, todos os seus gados, todas as suas ovelhas, todos os seus gatos, carneiro, cachorro, os escravos e tudo mais. E aí depois, lá no fim, diz assim, tinha muitas mulheres, muitas filhas. Não tinha significado nenhum. Então, quando Jesus diz para amar o próximo, as mulheres estão incluídas como próximo, né? Imagina se eles não ficaram aterrorizados com essa ideia nova. Jesus é atemporal, porque ele conversa com as mulheres, em qualquer lugar, e com todas elas, quebrando regras, quebrando conceito. Um homem solteiro conversava com mulheres, não perguntava quem era, nem onde estava. Nós não vemos na mídia o que acontece ainda naquela região, uma mulher conversar com um homem. Não é muito diferente de quando Jesus vivia, e na época de Jesus muito pior. E Jesus conversava, ele quebrava a regra. E ele diz que o reino do céu tem que ser semelhante às crianças. As crianças que eles ignoravam, que eles não queriam papo. Jesus, quando as crianças tentam se aproximar de Jesus, os próprios discípulos, nós não temos essa passagem, os discípulos empurram as crianças, não pode. Jesus é que diz, deixa eu ver as minhas criancinhas.
exemplifica, ele não só diz para vir as criancinhas, como ele exemplifica dizendo que o reino tem que ser igual a elas. Que era o quê? Amável. Não tinha rancor, não tinha preconceito. Pegar o gatinho, né? Circular para todo lado. Criança é assim até hoje. Quando eles estão brincando e gatinhando, a gente diz que eles são uns gatinhos. Jesus tinha essa suavidade. Jesus falava com essa suavidade. Jesus trazia essas características, mas também trazia as características do homem da sua época. Quando Jesus está na multidão e a mulher hemorrágica chega perto dele, toca só a veste, Jesus diz suavemente: quem me tocou? Tão suavemente que Pedro diz: Senhor, nessa multidão, como é que nós vamos saber quem te tocou? Homens daquela época. Jesus disse assim: alguém tirou uma virtude de mim, alguém tirou algo que cura. E a mulher se rende aos seus pés. Porque é a suavidade. Você acha que se Jesus tivesse sido autoritário e bravo, ela teria se aproximado? Teria corrido, né? Mas ela se aproximou. Então Jesus tinha essa suavidade, mas Jesus também trazia as características do homem de sua época, e ele reage de forma diferente com a mulher cananeia. Ela era uma gentia, ela era nascida de um lugar reconhecidamente idólatra. Por esse motivo, os judeus, lembra que eles eram fóbicos? Chamavam aquele povo de cachorros, de imundos e impuros. E Jesus está indo, ele está indo para Sidom, para Tiro, e uma mulher cananeia começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus dá uma de surdo. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus continua dando uma de surdo. Os discípulos que estavam envergonhados, porque aquela mulher, aquela impura, aquela cachorra, estava gritando para: Senhor, atende ela, fala com ela, porque ela está rogando atrás de nós, despede, Senhor. O que Jesus diz? Ele diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, do homem naquela época. Olha quem dá uma lição de Jesus. Pensa que ele também não recebeu a lição? Ela, porém, ouviu e chegou mais próximo e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos. Ele veio para a casa de Israel, né? Tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela replica: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem da migalhas que cai da mesa de seus donos. Era migalhas que ela queria. E ela está gritando por Jesus porque a filha está doente, está endemoniada. E Jesus olha e coloca a suavidade de volta e diz: ó mulher, como é grande a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a filha ficou curada. Então, veja que Jesus era suave, mas ainda trazia essas características. E aí ele diz para a gente buscar o reino dos céus. E buscar o reino dos céus está num processo de interiorização do homem. Ele está tentando dizer para nós que nós somos uma estrela que está no céu. Que giramos, que fazemos parte da constelação que ele criou, que ele desenvolveu. Que toda essa galáxia é ele que cuida. Ele está dizendo que nós fazemos parte, que somos ser integral dele. E ele pede para ser igual a ele, uno com o Pai. Eu sou uno com o Pai, vós também podeis ser. E aí ele diz para a gente não se preocupar, porque por mais que nós nos preocupamos com a nossa vida, por mais difícil que ela seja, nós não podemos modificar e mudar um único dia. Nós não podemos nos preocupar apenas com esse vestir, falar, comer, dormir. E aí ele diz que os lírios do campo não tecem, não trabalham, não vestem, mas nem Salomão, com todo o seu esplendor e glória, se vestiu igual. Não precisamos, aqui é difícil de achar o lírio do campo, mas aqui, ó, tem Caminho do Céu, aquela florzinha rosinha chama Caminho dos Céus.
É só ir lá olhar se a gente consegue se vestir daquela maneira. Jesus está correto. E aí ele diz, não anda preocupado com o que vestir, com o que beber, com o que comer, o que trabalhar, que a roupa e o corpo não é mais importante do que o espírito. Que se o lírio é cuidado por Deus, imagina nós. Lógico que nós somos cuidados. Lógico que a espiritualidade se preocupa conosco. Lógico que ela está conosco. Então ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, alguns pensam que Jesus fala isso de forma generalizada. Jesus generalizou? Não. Ele não generalizou. Ele exemplifica em vários lugares. Como os discípulos estão apavorados, porque eles estão na Galileia, na verdade eles estão em Cafarnaum. E os cobradores das dracmas, do pedágio, vêm cobrar impostos. E Jesus diz para eles assim, de quem que eles cobram? Eram 2 dracmas. De quem que eles cobram? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? E os discípulos respondem, dos estrangeiros. Bem, eles tinham Jesus como estrangeiro. Jesus nasceu em Belém da Judéia. E apesar de viver na Galileia e ser chamado de Galileu, eles não aceitavam Jesus como Galileu. Então ele tinha que pagar pedágio, sim. E aí eles não estavam com dinheiro naquele momento. Eles estavam sem dinheiro naquele momento. Daí Jesus diz para Pedro, vai no mar, joga o anzol, o primeiro peixe que você tirar, abre a boca que você vai tirar um estéter lá de lá. Um estéter valia 4 dracmas. Paga o meu imposto e o teu. Porque Pedro também era da Judéia. Então, paga. Num outro momento, ele está mostrando, né? Ele não ficou preocupado, ele não ficou desesperado. Os discípulos estavam, ele não. Sabia onde estava. Lógico que nós sabemos que Jesus não derrubou nenhuma lei. O mar está sempre cheio de tesouros, navios. Até hoje as pessoas buscam. E Jesus sabia onde. Mas ele tinha os seus discípulos certos, que pescavam, os que vendiam, os que negociavam. Jesus não derrubou leis. Será que se assim nós o pensarmos, quando ele multiplicou os pães também? Falar que ele derrubou lei, ele abençoou. Jesus mostra com essa passagem dos impostos, de pagar, de ir lá pegar na boca do peixe, que nós devemos estar confiantes nos céus. Estar confiante em Deus, confiante no Pai, que nos nossos momentos de aflições é correto nós buscarmos a ajuda dele. Jesus também buscava. Quando ele percebia todas as artimanhas e todas aquelas coisas que iam acontecer em torno de si, ele se retirava, se afastava para orar. Por que Jesus orava sozinho? Por que Jesus não orava no meio da multidão? Por que Jesus não orava com seus discípulos? E ele ensina que nós também devemos orar sozinhos em nosso quarto, porque ele está nos ensinando que a melhor forma de ficar uno com o Pai é quando nós estamos sozinhos. Não tem ninguém vendo, nós conseguimos abrir verdadeiramente a alma. Lembra de Jesus no horto? Lembra dele dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, muitas vezes, no nosso momento de prova maior, nós buscamos essa unidade. E muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Eu sei que na espiritualidade eu disse que estava pronto, mas está doendo demais. Eu sinto teus cravos em mim. E eles estão sangrando, estão abrindo. E aí o que nós recebemos? A comunhão, os amigos nos acolhendo, nós nos sentimos reconfortados e estamos confiantes mais uma vez para buscar e continuarmos a nossa prova, para irmos além. Muitas vezes nós precisamos de uma direção espiritual. Muitas vezes nós estamos na casa espírita. Muitas vezes nós estamos no trabalho. Muitas vezes nós somos médios, muitas vezes nós somos preletores, dirigentes de uma casa espírita, ou responsabilidade amarga. Nós achamos que ela é doce. Não é. Nós carregamos a nossa responsabilidade da prova que nós pedimos.
e carregamos a responsabilidade do acerto, da prova daqueles que nos procuram. Então, muitas e muitas vezes nós buscamos uma comunhão íntima com Deus. Buscamos em primeiro lugar o Rei, para depois colocar a nossa vida material em dia. E é muito mais fácil, a nossa vida material fica muito mais fácil. Mesmo que estejamos chorando, mesmo que os credores estejam às nossas portas, mesmo que o maior desejo nosso é ouvir uma música, mesmo que nós queremos ouvir a voz de uma criança, mesmo que nós queremos compreender a luz do arco-íris, mesmo que nós queremos caminhar com os próprios pés, mesmo que nós queremos que o nosso filho seja o melhor filho do mundo, mesmo que nós queremos que o nosso esposo, que a nossa esposa seja gentil, seja suavidade e seja a conquista de cada dia. Mesmo com todas essas dificuldades, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, os céus descem para nos acolher, nos carrega nos braços, nos leva para todos os lugares, nos acrescenta, nos fortalece, nos dá o pão, mas também dá o pão espiritual. Nos dá a alegria de viver, mas também nos dá o caminho para os céus. Porque o caminho para os céus não é tomado de assalto, não é tomado por ladrões, não é tomado pela violência. O caminho dos céus é tomado pelo conhecimento. Jesus já esclareceu isso, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do conhecimento que a nossa vida material se torna leve. É através do conhecimento que a nossa vida material nos permite encontrar com velhos amigos, que nos permite encontrar com velhos adversários, que nos permite recomeçar, que nos permite a conquista de cada dia, nos permite conhecer o amor, comungar com a espiritualidade, almejar o hálito de Deus para começar a subir os degraus da escada maior. Então as nossas provas se suavizam. E nós sabemos que as próximas são melhores do que agora, porque se a semente de agora está muito amarga, as próximas sementes serão doces, porque já aprendemos, porque já almejamos, porque já libertamos da vingança, do ódio, da perseguição e já caminhamos para uma matéria menos densa. Estamos renovados, regenerados, semeamos o bem. E as próximas encarnações então serão de alívio, porque a Terra estará num mundo de regeneração. Não é o fim das provas, como muitos imaginam, e nem o término das expiações. O mundo de regeneração ainda tem provas, ainda tem expiações, mas não tem as aflições que carregamos hoje. Ela já é um caminho mais suave, porque o bem predomina e todos exemplifica como o bem. É um verdadeiro caminho e é um verdadeiro reino dos céus. Nós almejamos isso para a Terra, nós desejamos isto para a Terra. Joana de Ângeles, a nossa mentora, nos diz: caso nós nos encontremos numa encruzilhada difícil, da decisão entre o mundo e Jesus, nós não podemos nos permitir a perturbação, porque depois de experimentar no mundo íntimo a presença de Jesus, todo o restante se torna menos importante e cada vez mais sentiremos a sede, a necessidade da comunhão com a verdadeira vida. E nós jamais nos arrependeremos
de termos aceitado esse compromisso consciente com Jesus. Porque os amigos nos dizem, com toda a espiritualidade em torno de nós, ela nos diz sempre: filho, ides com cuidado, preste atenção em vosso caminho, olha as pedras de hoje, não a deixe pontiaguda para que o teu irmão que vem atrás se fere. Apare, filha, da árvore não destrua, faça sombra e abrigo, não somente aos pássaros, não somente aos animais silvestres, mas sombra e abrigo e alimentação ao teu irmão que vem atrás de ti. Filho, caminha no caminho que lhe mostro, que muitas vezes é estreito, que aperta e que você deseja a amplitude do mundo que já viveu antes. Mas lembre que a cada pedra que feriu, a cada pedra que como Estevos atirou, há necessidade de ser resgatada. Há necessidade de ser amparado. Se estais numa senda estreita, é porque tenha consciência de nós. E se tenha consciência de nós, aceite a nossa orientação. Permita que a nossa luz ilumine não só o seu caminho, mas o caminho daquele que te pede socorro, que te pede abrigo, porque ele também é um filho de Deus. E como filhos de Deus, desgarrado e perdido, muitas vezes distante, não nos sente, não nos vê, não sabe de nós, e caminhamos invisível ao seu lado. E nem o ruflar de nossas asas, nem a suavidade de nossas palavras parece arrancar-lhes o chão. Mas vós está em carne, está em prova, está em expiação. Compreende a sua dor e compreende a dor do seu irmão. Ensina, seja um livro aberto. Abre e mostra o beabá da vida. Ensina-lhe que nós nascemos hoje, mas nós já existimos antes, que nós existiremos amanhã. E aquele que hoje fere, aquele que hoje magoa, amanhã lhe será o amigo que acolherás no braço, como filho arrependido. E neste dia, filho, todo o céu virá, porque Jesus já nos ensinou que a festa em seu reino a cada pecador que arrepende-se do ato incompreendido. Que a festa no reino a cada perdão pedido, e a festa no reino a cada vida pedida, desejada, ansiedade e vivida verdadeiramente. Não deixe o tempo passar, não fique na rede a recostar. Vá, venha para casa, venha ensinar, venha dizer que estamos vivos e que o céu entre vós há de habitar. Que os amigos espirituais nos abençoem sempre. É uma imensa gratidão a oportunidade que essa casa de luz sempre nos receba. Aguardo novos convites, porque é sempre uma alegria estar presente aqui convosco. E quase que ultrapassei o tempo, perdão. Boa noite a todos e tenham uma excelente semana.